Paz do Senhor, meus irmãos. Quero aqui já agradecer ao Senhor que, por mais uma vez, Ele está nos concedendo a oportunidade de estarmos aqui na Web Promessa para se ministrar uma sua bendita e gloriosa e poderosa palavra. Creio que Deus já está falando conosco aí poderosamente, através dos louvores. O pastor também aqui já, o pastor João pelo Facebook já trouxe uma palavra aqui em Lucas capítulo 1, sobre resposta de oração. E aqui a gente vai dando sequência, amém? E nessa tarde, meus irmãos, o Senhor colocou em meu coração quarto evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 4. Quero ler alguns versículos com os irmãos. João, evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? E eu vou estar lendo para nós ganharmos tempo e assim dando prosseguimento aqui. Que tem, João capítulo 4 tem a sua epígrafe, seu título, A Mulher de Samaria. Capítulo 4, versículo 1. E quando se tinha ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Glória a Deus. Engrandecido e glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, se nós formos pegar a partir do versículo de número 4, eu quero crer que Jesus agora está, como literalmente entendemos o texto, ele está para terminar os termos da Judéia e agora seguir caminho para a Galileia. E geograficamente falando, nós temos aí aproximadamente quase 90 quilômetros que Jesus iria percorrer para atingir o seu objetivo, que era ir de encontro à Galileia. Mas em um dado momento que Jesus vai fazer essa jornada, eu vejo Jesus parar e olhar para as regiões montanhosas, pastor Joab, de Samaria. E quem sabe os seus discípulos vão fitar o olhar nele, vai haver silêncio, porque sabemos que o ministério de Jesus era uma surpresa para os discípulos. De vez em quando ele tomava rotas e decisões que os mesmos de princípio não entendiam. E agora eu vejo Jesus, ele saindo da Judéia e indo para a Galileia. Ele teria uma opção pelo Vale do Jordão, que era seguir por uma parte mais baixa, porém mais longa. Quem sabe faria uma pausa ali em Jericó, o oásis no meio do deserto, e ali seguiria a viagem rumo à Galileia. Mas quando ele
vai esboçar uma palavra, e eu quero crer que ele vai falar com os seus discípulos, vai se comunicar com os mesmos e vai dizer: é necessário passar por Samaria. Quero crer que agora vai vir um filme na cabeça dos seus discípulos, que em suma são judeus, e eles sabem muito bem que agora, subindo as regiões montanhosas de Samaria, desembocaria nas cidades de Samaria, e ali eles saberiam, se recordariam, que judeu não tem comunhão alguma com os samaritanos. Então, o que é normal, o que é de praxe, o que era de costume se fazer, quem faz a jornada do Judéia para a Galileia, principalmente judeu, pastor João, seguia pelo Vale do Jordão, para evitar esse conflito. Rapidamente eu vou explicar um pouco desse conflito, vou simplificar, para os irmãos entenderem. E é a fala da mulher samaritana lá no poço, dizendo: como me pede de beber? Porque sendo tu judeu e eu samaritana, não sabes que os judeus não se comunicam com o samaritano? A fala desta mulher é com base no que aconteceu há muitos anos atrás, com Roboão, que é filho de Salomão e vai assumir o trono no lugar de seu pai, Salomão. Nós vemos que o período que Salomão reinava sobre Israel era um período que, financeiramente falando, a questão da infraestrutura e outras mais áreas, Israel se encontrava numa posição muito confortável, muito próspera. E mesmo no reinado de Salomão, era um período que Salomão arrecadava muitas ofertas, sim, de outras nações, pelo seu ministério, porém também havia uma taxa de imposto um tanto alta. Mas quando nós olhamos quem foi Salomão, pastor Joab, em construir o palácio, em construir o templo, e é uma construção com glamour e excelência, porque muitas partes do templo de Salomão empregavam o ouro, a prata, o bronze e o cobre. E foi uma construção com madeiras importadas, foi uma construção que envolveu milhares de funcionários, e uma construção de muitos anos. Aí cerca de 7 anos levou-se a construir o templo a qual Davi transfere a planta para seu filho Salomão, e ele vai empregar a mão de obra. Então a gente vai entender o porquê de muitas arrecadações no templo de Salomão, mas quando Roboão assume, já tendo agora o palácio construído, já tendo agora o templo construído, pastor João, o certo seria abaixar o tributo. O certo seria agora lançar uma carga menor nas costas daquele que tributaram bastante para estas construções e outros mais investimentos em Israel. Então uma parte do povo vai concordar com o dobro das taxas que o Roboão, com uma corte agora, aqueles que compunham a sua corte, que não tinha experiências daqueles que acompanhavam a corte de Salomão, decidem apoiar Roboão para essas taxas multiplicarem-se. E isso traz um jugo muito pesado no ombro do povo. E nós vemos que Benjamim e Judá vão se separar, vão sair da parte do norte agora, e vão fundar agora o Reino do Sul. E é aí que nós vamos ver que vai começar, pastor Joab, a nascer esse conflito entre samaritanos e judeus. Benjamim e Judá não concordam com esse tributo, migram para a parte do sul, e agora Israel está dividido, tribo do norte e tribo do sul. As tribos do norte são as 10 tribos restantes, que são herdade de Jacó, as duas que migram também herdade de Jacó, porém agora vão para a parte sul, porque recusam a pagar esses tributos para Roboão. E como se não bastasse, quando eles vão ficar estaca ali nas regiões montanhosas de Samaria, eles vão ali no Monte Gerizim, pastor João, vão construir um outro templo. E por causa desse conflito, por causa dessas divergências, no que refere-se os grandes impostos, imposto por Roboão, e acontece essa divisão, ficou a seguinte pauta: que Deus não estava mais em Jerusalém, onde foi construído o templo por Salomão, e sim agora Deus estava em Gerizim. E criou-se essa divergência entre aqueles que agora ocupam Samaria, aqueles que formam samaritanos,
e os judeus. Então não é normal, irmãos, quem sai da Judéia vai para Galiléia, desembocar pelas regiões montanhosas de Samaria e passar exatamente pelo meio de Sicar, na grande concentração de samaritanos. Eu posso ver os discípulos não reclamar com Jesus, mas quem sabe um cutuca o outro e fala, mas peraí, é normal, né? A nossa rota normal é ir pelo Vale do Jordão. Possa ser que seja um pouco mais distante, mas existe o conflito entre nós e os samaritanos, nós não comunicamos. E agora Jesus cisma de, além de subir cerca de quase 45 quilômetros a pé, oh aleluia, meu Deus, aqui já fala, já está para gente tomar um puxão de orelha aqui, o pastor Jorge já entendeu. Tem gente que mora 2 quadras da igreja, deixa eu ver se o tempo está nublado, não sei se hoje vai dar para ir no culto, oh glória. Tem gente, irmãos, que hoje pode pagar 8, 10 reais, independente da distância que mora, da igreja, chamando um Uber e ir confortavelmente de carro, mas falar, não sei não, irmão, vou ter que pagar Uber 2 vezes na semana, se não vou dar uma ligada aqui pro pastor, quem sabe o pastor, a gasolina dele a gasolina fica mais barata pro pastor, ele vem me buscar em casa, porque não vou no culto. Irmão, olha que vergonha. Jesus não vai pegar uma jumenta que representaria a Ferrari aqui dessa época, não. Jesus não vai pegar um cavalo árabe, dos assírios, não. Jesus não vai pegar nenhum transporte com tração animal, ele vai subir a pé, oh glória, tudo em prol para a honra e glória do reino, para que o Pai fosse glorificado. Jesus vai subir cerca de 45 quilômetros a pé, receba ânimo e vigor, força e renovo, para voltar a cultuar e adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, oh glória. Aleluia. Se aquele que é o nosso sumo exemplo, não medir esforços, pastor Joabe, para ir a pé, oh aleluia, que dirá eu e você, irmãos, que somos totalmente dependentes e carentes da sua graça, da sua misericórdia. E isso também reflete a nossa gratidão pelo sacrifício vigário que ele fez no Calvário, derramando até a sua última gota de sangue, para que os meus pecados e os pecados da sua noiva fossem remidos. E hoje nós tivéssemos acesso ao Pai, para que as nossas orações alcançassem, tivessem respaldo diante do Pai. Então, olha só, a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, ainda que para subir muitos quilômetros a pé, Deus vai quebrar a rota, porque ele está vendo uma grande necessidade em Samaria. Ele está vendo uma grande necessidade na vida de uma pessoa, oh aleluia, e na vida de um povo, que precisaria agora compreender e entender que o ministério do Messias, o Cristo ressurreto, já estava entre vós. Então, eu vejo aqui e já glorifico e exalto o nome do nosso Cristo, porque independente de onde, independente se com fácil ou difícil acesso, subindo, reto, na planície, no deserto, no vale, nos montes, o que for preciso para me alcançar e te alcançar, ou para que a obra redentora chegue até as nossas vidas, Deus se fará presente, oh aleluia. Deus não mediu esforços, porque aqui ele estava ele estava 100% na forma humana, então irmão, ele não ia se transladar, ele iria a pé. Ele poderia fazer isso, pastor Jovem, mas creio que para ficar como exemplo, ele sobe a pé. E o culto que Jesus está indo, ele seria ministro, sem nenhum convite, pregaria à beira de um poço, e o público era formado por uma mulher adúltera. Oh, aleluia, irmãos! Quantas pessoas preocupadas, qual é a estrutura da igreja? Vou resumir isso, tu está interessado na oferta. Quantas pessoas que tem na tua igreja, pastor, tu vai pensar num voto para correr envelope, para sair com o bolso gordo. Pastor, mas e aí? Não é questão de estipular valores, mas o pastor sabe que eu tenho gasto. Tu perdeu a visão do reino, oh aleluia, a tua visão é mercenária, a tua visão não se chama alma, se chama real. Volta ao primeiro amor, meu filho, aleluia. Toma Jesus como exemplo. O público não tinha uma agenda marcada, a igreja era num poço, o sol era escaldante, ele iria cumprir a agenda a pé e pregaria para uma pessoa. Oh, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Como a gente se distancia, né, irmãos? Batemos no peito e a gente fala que a gente é cristão, pequenos cristos, imitadores de Cristo. Olha, e às vezes a gente bota tanta dificuldade porque tem uma garoa caindo,
porque nos falta condições de pegar um transporte motorizado e o nosso Cristo subindo montanha a pé para pregar para uma mulher adúltera. Oh, aleluia, oh, glória! Que exemplo, né, pastor Joab? Que a gente possa rever, irmãos, o nosso comportamento, porque parece que o tempo passa e a gente vai se esquecendo do ministério do nosso Cristo, dos exemplos que o nosso Cristo deixou. E aqui, pastor Joab, Jesus agora ele quebrou a rota e ele vai subir as regiões montanhosas de Samaria. E em um dado momento no meio do caminho, pastor Joab, e os seus discípulos com ele, eu fiquei raciocinando. Nós sabemos que Jesus ele tem uma obra para realizar na vida dessa mulher, e através da vida dela que era escória, dela que ninguém jamais pensaria em agendar, dela que ninguém cogitaria que teria um potencial acerca da vida ministerial, dela que para aquela sociedade era adúltera, dela que o povo cogitava que alguma maldição estava sobre o ombro dela, porque uma mulher que se divorciava mais de uma vez era considerada uma mulher maldita. Olha o perfil desta mulher para aquela sociedade. Oh, aleluia! Mas olha só, os muitos quilômetros que Cristo está subindo, olha para quem ele está indo pregar. Oh, aleluia! Oh, Deus poderoso. Eu quero crer que em um dado momento que eles estão subindo, eu me perguntei, será que entre os 12, aqueles que Jesus escolheu para o ministério apostolado, não tinha um que Jesus profetizasse poder, unção, virtude sobre a vida do mesmo pastor Joab, e o mesmo desembocasse e pregasse a palavra em Samaria? Eu me perguntei, por que não um entre os 12 e esta mulher? Por que não um entre os 12 e não esta mulher? Oh, Deus tremendo! Oh, Deus maravilhoso! Oh, irmãos, Isaías 55:8 fala que o pensamento de Deus não é como o nosso pensamento, nem os seus caminhos como os nossos caminhos. Como Deus, com seu olhar clínico, com sua analogia clínica, como aquele que sonda a alma, o espírito, a profundidade, a particularidade, e pode fazer mais, abundantemente, muito mais, se distancia, irmãos, e a gente vê como nós somos limitados em tirar conclusões sobre situações e até mesmo sobre pessoas. E eu me perguntava, por que não entre os 12, mas por que ela? E eu entendi isso aqui, pastor Joab. Olha só, os discípulos agora vão ter uma instrução de Jesus, conforme Jesus está indo na direção de secar com os discípulos, e Jesus ele vai pedir para que os mesmos fossem no centro de uma determinada cidade e comprassem comida. E os discípulos, obedecendo o mestre, foram na cidade, entraram na cidade. Ali, pastor Joab, foram num comércio, não era fácil comprar pão de samaritano. Quero crer que entraram com a cara feia, foram nas prateleiras. Alguém vai perguntar, e ajuda, quanto tu tem no bolso aí? Vamos comprar logo o pão e ir embora. Talvez eles já entram com o sentimento de sair, porque estão pensando nesse conflito, porque estão pensando nas divergências que já vêm de muitos anos atrás, de relacionamento entre judeus e samaritanos. Então eu vejo eles apressadamente, pastor Joab, comprar esse pão, comprar esse alimento e retornarem para Jesus. E a pergunta, por que não um entre os 12 e por que a mulher? Perceba, Jesus está dando uma oportunidade para um entre os 12 pregar a palavra no meio da cidade. Oh, aleluia! Mas nós vemos eles passarem no caixa do mercado, pastor Joab. Ó, e quem sabe olhavam com um olhar repudiador. Quem sabe não vinha a hora de sair do meio da cidade, mas nenhum deles teve a coragem de dizer, olha, nós estamos com o Messias. Olha, se tiver alguém interessado em ver os cumprimentos dos profetas, dizendo que aquele que viria da linhagem de Jessé, o Cristo ressurreto, ou aleluia, ó, ele está conosco de forma palpável. Ele está conosco, ele está lá, indo na direção, quem sabe agora está ali próximo ao poço de Jacó. Ninguém teve a coragem de pronunciar Cristo. Ninguém teve a coragem, entre os 12, pastor Joab, de falar um A sobre Jesus Cristo de Nazaré. Aí eu comecei a entender, porque não um entre os 12 e por que a mulher. E nós vamos entender isso mais lá na frente. Que havia sim uma intenção de Jesus mandar esses homens à cidade, e os mesmos como discípulos não entendem, mas já estão sendo treinados a evangelizar, em tempo fora de tempo, a pregar o evangelho a toda criatura. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. E agora nós vamos aqui
deixar um pouco os discípulos, fazer o retorno da cidade até o poço. E vamos agora pegar aqui a jornada de Jesus, pastor Joab. Quando Jesus, a Bíblia vai dizer que estava ali a fonte de Jacó, capítulo 4, versículo 6. E o texto fala: Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se, assim junto da fonte, era isso quase a hora sexta. Aí no 7 diz: veio uma mulher de Samaria tirar água. Oh, glória! Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Oh, Deus tremendo! Jesus, ele fala lá no pé de Samaria, ó, há uma necessidade em Samaria, e nós já começamos a entender e enxergar aqui, dentro dos propósitos de Deus, aonde ele está enxergando essa necessidade. Oh, aleluia! Ele sabe que essa necessidade estaria lá no poço de Jacó. Mas olha só, irmão, a precisão. Jesus, ele está subindo, e a Bíblia fala que aquela mulher tinha o hábito de tirar água a hora sexta. Oh, aleluia! Por quê? Era normal as mulheres irem de manhã e à tarde, horário que o sol não castiga, pastor Joab. E por isso, dentro daquilo que é normal, na cultura aqui, de samaritanos, até mesmo onde os judeus tiravam água em poços, ou de manhã ou à tarde, mas ela vai exatamente na hora que o sol queima, porque a mulher não queria ser vista em público, porque ela sabia muito bem do olhar repudiador e o perfil que as pessoas daquela sociedade lidavam, irmãos, e com mérito, porque nós não vamos aqui encobrir quem era aquela mulher antes de ter o encontro com Jesus. Oh, glória! Mas depois dessa agenda que Cristo marcou com ela, e ela não sabia, vai chegar a libertação, modificação em vida ministerial, integridade, ou uma oportunidade, de viver com excelência para esta mulher, depois desse encontro com Cristo. E aí, pastor Joab, será que é coincidência ele calcular do pé do monte de Samaria os quilômetros pelas estradas de chão batido, e ele se assenta, e exatamente a hora que ele se assenta é a hora que a mulher chega? Oh, glória! Oh, aleluia! Um encontro marcado por Deus. Aquela mulher, desenvolveu uma estratégia, pastor Joab, de fugir dos homens, de fugir das mulheres, de fugir do povo daquela época, mas ela não conseguiu fugir de Deus. Deus havia marcado uma agenda para a vida dela. Oh, aleluia, irmãos, e de Deus nós não conseguimos escapar. Oh, aleluia! Quanto eu criticava crente, quanto eu jogava pedra em crente, eu costumava dizer, irmãos, olha lá, só porque eles estão com aquele livro preto debaixo do braço, colocam um terno, eles têm direito ao céu e a gente não. O que é isso? São ser humano igual a gente. Oh, irmãos, na minha leiguice, irmãos, eu não sabia do que era ter um encontro com Deus, mas aprove Deus começar a fazer uma obra na vida da minha filha, aonde ela ia ali, numa congregaçãozinha pequena de Madeira, pastor Joab, pastor Daniel, que era o pai do pastor Danielzão, aleluia, e ali com a mãe do pastor Joab, irmã Maria, oraram pela minha filha e caça de demônios saiu da vida dela, e a partir daquele momento, essas pessoas começaram a entregar a minha vida em oração, irmãos. Passou-se, irmãos, mais de 4 anos, mas um dia, eu estava à borda do altar, de joelho no chão, com o cara no pó, dizendo, eu quero Jesus dos crentes, oh, aleluia. Eu entendo que aquele dia, eu não imaginaria, mas Deus estava sentando no poço de Jacó para minha vida. Você tem orado pelo seu filho, pelo seu marido, pela tua família, tem orado por esse projeto, não te preocupa, já há uma agenda premeditada por Deus, já há uma agenda marcada por Deus, e no tempo devido do Senhor, a tua oração alcança êxito, e Ele senta no horário exato, na hora exata, na agenda dele, no tempo dele, e traz bonança e vitória para a tua vida, assim diz o Senhor, aleluia, oh glórias. Muitos que estão presentes em oração como aquela mulher, não sabem dessa agenda marcada, pelo próprio Deus, oh aleluia. Não desista de orar, não desista de buscar. Pastor Joab, eu vejo que isso aqui é tremendo, e não é coincidência, tudo isso está dentro do projeto de Deus. Perceba que Jesus, sabendo que os seus discípulos não entenderiam que ele, como judeu, conversaria com essa mulher samaritana, e ainda mais desse perfil, ele manda os mesmos na cidade, vão dar uma oportunidade deles evangelizar lá. Desculpa, foi para comprar comida. Oh, glória! E os mesmos não estão entendendo. Mas, como a fila precisa andar,
Não entendeu? Vou explicar, vou desenhar para tu entender. Que tem crente que a gente precisa desenhar, riscar, colocar número, dar o código, a senha, para ele poder entender a revelação. Olha, irmãos, olha só. Os 12 tiveram a oportunidade de fazer a obra. Oh, glória! Jesus sabendo que os 12 não faziam, e a fila do evangelho não vai parar. Porque tu está falando que agora não quer congregar mais, não quer pregar mais, não evangeliza mais, não quer mais saber de igreja. Oh, meu irmão, aleluia! Há um poço de Jacó já apontado na agenda de Deus, e ainda que aquele ou aquela que frequenta lá pode ser escória para a sociedade, mas o Deus que cura, salva, liberta e transforma, aleluia, e usa. Se tu não quiser, Deus faz como ele fez. Os 12 não quis, mas ele pega uma samaritana para correr na cidade e falar: eu estive com o Messias e sei aonde ele está. Oh, aleluia, oh, glória. Oh, irmãos, continua no ministério, né? Oh, irmão, continua na oração, continua na intercessão, continua no evangelismo, continua, meu pastor aí, ó, ergue de novo a porta dessa igreja, mantém uma vida em santidade, aleluia, deixa essa afronta que ficou de lado, ó, vê as tuas fés removendo aí, na autoridade de Cristo Jesus, remover essas montanhas que se opõem entre ti e o ministério, oh, glória, oh, aleluia, e volta para o chamado, porque, irmão, se eu não quiser fazer, se você não quiser fazer, Deus tem nas suas estratégias para levantar, seja lá quem for, para a obra poder continuar, aleluia, oh glória. Deus não depende da gente, na questão da igreja, na questão da igreja seguir, na questão da igreja avançar. Deus não depende dos homens, oh aleluia. Ele é poderoso, irmãos, para fazer a sua igreja avançar. E quem foi preciso ele libertar e pegar para a obra seguir, e levantar com um grande chamado, poder e autoridade, ele usa. Ele vai na biqueira, oh aleluia, ele vai no prostíbulo, ele vai na macumbaria, ele vai nos campos de feitiçaria, ele pega, irmão, na sarjeta, ele tira da cocaína, ele tira do álcool, ele tira, irmão, do crack, se tu não quiser, mas ele levanta com poder e autoridade no nome dele, para que a obra venha prosseguir, oh aleluia, oh glórias. Oh, Deus tremendo, Deus está falando com pessoas aqui que está pensando que se parar, pastor rápido, a obra vai estacionar, a noiva vai tirar o vestido, o arrebatamento vai ser adiado, as promessas, não, irmãos, se eu fosse tu hoje, aleluia, já foi anunciado uma aqui a vigília, põe a farda de fogo, tem vigília lá na Reino Vivo hoje, tudo Deus Alto Cruz, tem vigília na Bispanesa, irmão, vai dar lugar na madrugada, vai buscar o teu Deus, meu irmão, aleluia, volta a pôr a cara no pó, oh, aleluia, que Deus é contigo, meu irmão, sacode a poeira aí, levanta a cabeça e vamos voltar a marchar. Olha só, Joabe, eu vejo aqui a precisão do Deus que não erra endereço. Aleluia. Eu tenho aqui rapidamente um pequeno exemplo, Lucas capítulo 22, versículo 27, Jesus fala para Pedro e João, eles estão preocupados onde vai ser a última ceia. Aí Jesus fala para Pedro e João, vocês vão entrar numa cidade, e quando vocês entrarem nessa cidade, vocês vão ver um homem com um cântaro no ombro. Vocês seguem o homem e vocês vão chegar num cenáculo novo, mobiliado, e lá nós vamos realizar a ceia. E a Bíblia diz que Pedro e João vão seguir a ordem de Cristo e vão entrar na cidade, pastor João. Quando eles pisam na entrada da cidade, lá vem um homem com um cântaro nas costas. Olha mais uma vez a precisão. A mesma precisão que calcula do pé do monte para poder subir as regiões montanhosas e entrar nesse carro e sentar exatamente na hora que a mulher viria, cristocidência, é o mesmo Deus que fala para eles, quando entrar na cidade, lá vem um homem, quando eles pisaram na cidade, lá vinha um homem. Isso também acontece em Lucas capítulo 5, quando Jesus fala para Pedro, faze-te ao mar alto para lançar as tuas redes para pescar. Olha como Jesus já sabia onde estava o peixe, e ele tinha convicção que ele pescaria. Jesus sabe onde está o cardume, Jesus sabe exatamente a hora exata, pastor Joab, de lançar a rede, aleluia, e o peixe eclodir, e o peixe eclodir e vira à tona. Então, meu irmão, olha só, o Cristo que não erra endereço, aleluia, se assentou ali, andou muitos quilômetros a pé, quebrou a rota, mandou os discípulos para a cidade, tinha um propósito em sentar naquele poço, meio-dia. Glória a Deus. Agora, quem precisava entender esse propósito era a mulher. Porque assim que ele se assenta, lá vem ela, pastor Joab, ele fala assim, dai-me de beber. Aí no versículo 8 ela vai retrucar dizendo, o versículo 8 explica acerca dos discípulos, porque os seus discípulos
tinham ido a uma cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo do judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva, oh aleluias, água viva, oh glória a Deus, água viva, oh Deus tremendo. Aí no versículo 11, a mulher segue dizendo, e a fala da mulher vai dizer, com a preocupação, como que tu vai tirar a água do poço? O poço é fundo. E outra coisa, tem mais, será que essa água que tu está dizendo que vai me dar, ela é além da água que eu tiro aqui todos os dias? Quem cavou esse poço aqui foi Jacó. A mulher está olhando para a tradição, pastor Joab, dentro da genealogia importante que tem Jacó. A gente respeita isso. Mas Jesus vai explicar para aquela mulher algo muito importante. E o que é algo muito importante? Jesus vai dizer para ela, olha, a água deste poço aqui, que Jacó cavou, e mesmo assim foi Deus quem deu o endereço para Jacó, quando a pá cravou ali, no deserto de Sicar, Jacó só chegou na água, porque foi o próprio Deus que lhe inspirou e apontou o poço ali. E Jesus vai explicar para a mulher, a água é muito boa, a água aqui é consumível, a água aqui, olha, água de excelente qualidade. Muitas pessoas tiram água aqui do poço. Só que tem um porém. Você percebe que quando você tira e anda alguns quilômetros aí deserto adentro, né? Aqueles que vão descer aí alguns quilômetros, na jornada já precisa visitar o cântaro e tomar água, porque normalmente, pastor Joab, nós tomamos água, né? Aqui mesmo eu já tomei 3 copos de água na rádio, porque é um tanto fechado, temos um ventilador aqui, mas a gente começa só a transpirar e vamos repor essa água. Normalmente então a gente toma água, não se demora muito, a gente volta a ter sede. Mas Jesus está falando para a mulher aqui, pastor Joab, de uma água que se ela beber, ela não vai ter sede. Aí eu volto lá atrás para o Salmo 1 e eu começo a entender o salmista falar dessa água. Porque ele vai dizer assim, ó, no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Bem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e medita de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, oh aleluia, cujo seu fruto vem na estação certa e a sua folha não cai, oh glória. Ô irmãos, fala para mim, normalmente falando, pastor Joab, se nós formos beber aqui, se nós formos regar aqui uma planta, ou se a mesma, ela foi plantada até mesmo à beira dos rios, que nós conhecemos, nós sabemos e vamos ver muitas folhas nos rios. Tem as folhas, então, essas aqui que está plantada à beira dos rios, normalmente as folhas caem. Os frutos na estação certa, por estar ali, num lugar propício de águas correntes, o salmista falou que vem na estação certa. Agora falar que as suas folhas não caem e o seu fruto dá na estação certa, aí eu meditei, que água é essa? Aí Ezequiel 47, versículo 12 em diante, ele fala um pouco dessa água, pastor Joab. Ele diz assim, ó, Ezequiel 47, versículo 12, e junto do ribeiro, a sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, oh glória, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, oh aleluia, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Olha a água que sara, olha a água que cura, olha a água, oh aleluia, oh Deus tremendo, oh irmãos, oh glória. Então, para uma árvore que simboliza a minha vida e a tua vida, ser banhada em suas raízes por uma água que não deixa a folha da árvore cair, que não deixa a árvore perecer, essa água se chama Cristo, essa água se chama Cristo, essa água se chama Cristo. Essa não só sacia o físico, pastor Joab, Jesus está falando, que tu bebes sacia o físico, mas eu venho como água de fonte de vida para saciar o físico e a
tua alma, e a tua alma. Irmão, isso dá ênfase, irmãos, aos vícios que outrora, antes de Cristo, éramos escravizados, irmãos. Às vezes procurávamos alegria na bebida, às vezes queríamos nos escorar nas drogas, para tentar preencher, para tentar esquecer. Irmão, para se esquecer das horas que se vão passando, mas no dia seguinte viu um rombo e um buraco. Aleluia. O que Jesus está falando, que ele, como água viva, ele quer preencher. É por isso que uma pessoa que tem encontro com Cristo e bebe dessa água, pastor Joabe, não precisa mais de bebida alguma, não precisa mais de droga alguma, não precisa de orgias, de balada, porque a sua alma não está constantemente vazia, ela tenta preencher. Agora é a água viva chamada Cristo, aleluia, que vem preencher o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma. Então já não somos dependentes de mais nada, e sim de Cristo Jesus. Receba nessa tarde a água que preenche, e ela se chama Cristo. Receba nessa tarde a água que enche e transborda, a água que alcança a alma, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quantas pessoas estão depressivas lançadas numa cama? Eu entendo que às vezes isso é patológico, irmãos. Eu entendo. Mas na maioria das vezes, pastor Joabe, isso é espiritual, e o cão é sujo. Se usufrui desse clínico, desse quadro horrendo de depressão, e quer soprar na vida da pessoa para ela tirar a sua própria vida. Eu te ofereço essa água. Aleluia. Eu te ofereço essa água. Irmão Luciano, eu queria correr agora e tomar dessa água, irmãos. Então, compre uma Bíblia Sagrada, peça uma Bíblia para um crente. Comece a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João. E você começa agora a entender o perfil, a biografia dessa água que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Deus tremendo. É essa a proposta que Jesus está fazendo para aquela mulher, pastor Joabe. E ele está dizendo para ela: tu não vai mais precisar beber essa vida que tu vive, se tu beber da água que eu estou te dando. Tu não vai precisar mais se esconder das mulheres, se tu beber da água que eu estou te oferecendo. Tu não vai mais ser repudiada por homens, tratada como objeto na mão de homens, se tu beber da água que eu estou te oferecendo. Tu não vai viver mais essa vida de escória, ser tratada por essa sociedade como maldita, aleluia, se tu beber da água que eu estou te oferecendo. Jesus está dando oportunidade para que a paisagem, para que a página da vida desta mulher agora virasse, e ele passasse a escrever a sua história, uma história de vitória, uma história de bênção, uma história de conquista, uma história de liberdade em Cristo, uma vitória de santidade, aleluia, na fonte de água viva eterna que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, irmãos, quando Jesus faz uma pergunta para aquela mulher, e ele vai dizer: olha, aonde que está o teu marido? E aquela mulher fala: eu não tenho marido. Aí ele interrompe a fala dele, ele faz a pergunta. Perceba que Jesus, pastor Joabe, ele não ignora quem a gente é. Ele não ignora. Jesus, quando ele está tendo contato, em sua época, quando ele estava tendo contato com o cobrador de impostos, ele sabia muito bem que ele lidava com alguém que roubava dinheiro do povo. Jesus, quando estava conversando com a prostituta, ele sabia muito bem que era alguém que vendia o povo. Jesus não ignora. Jesus não põe um pano quente e não faz vista grossa para o pecador. Tanto é que ele fala que ele ama o pecador. É por isso que ele sobe muitos quilômetros a pé, vai até esse poço, preparou todo esse propósito, quebra a rota, desvia os discípulos, tem a estratégia de pedir água para desembarcar no seu sermão aqui, vai pregar para uma pessoa, porque, aleluia, porque ele quer que há um grande propósito dele para a vida desta pessoa. Então nós precisamos entender aqui, ele não vai ser conivente, abominando a prática do pecado, mas o pecador ele ama. Ele ama. Agora é a prática do pecado, irmãos, que ele abomina. Então a gente precisa entender isso. Então é por isso que ele vai desembocar em um assunto, e é o assunto que, para ela ter vida plena em Cristo, Jesus precisa tratar isso na vida dela. E ele pergunta: tu tem marido? Ela fala: não tenho marido. Aí ele fala: disseste bem, porque tiveste sim, o que tu tem agora não é teu. Aleluia. Aí aquela mulher fala: vejo que é profeta. Primeiro ela olha para ele simplesmente como um judeu. Jesus vai oferecer água para ela. Agora, quando ele profetiza na vida dela, pastor Joabe, ela enxerga Jesus como um profeta. Deus poderoso. E perceba que na conversa com Deus, no relacionamento com Deus, em poucos minutos, pastor Joabe, ela já começa a beber da água.
E essa conversa termina com aquela mulher correndo dali, indo na cidade, anunciando ele como Salvador. Oh, aleluia, oh, glória. Quantas vezes Jesus tem oferecido dessa água para você? Ah, mas que dia que Jesus ofereceu essa água? Você tem um parente aí seu que vai à igreja, cansa de te convidar. É ele te oferecendo da água. Quantas vezes eu te deram um panfleto, ó, com a palavra do Senhor, você coloca no bolso, esse panfleto endurece, vai para a máquina de lavar, e depois você pega o panfleto desbotado aos pedaços no teu bolso. É Jesus oferecendo você dessa água. Quantas vezes alguém já falou para você que Jesus pode curar, Jesus pode libertar, Jesus pode mudar, Ele quer mudar a tua história, e você ignorou isso e selou os teus ouvidos. Quantas vezes alguém te chamou, vou a uma igreja, e você trocou a agenda para ir em um outro lugar, desprezando, ó, o próprio Cristo dizendo, eu quero te dar dessa água, eu quero te dar dessa água. Oh, aleluia, oh, Deus tremendo. Oh, Deus maravilhoso. E olha só, e agora aqui, nós vamos ver que o Deus que quebra a rota, que sobe quilômetros a pé, que faz questão de pregar para o público de um. Oh, aleluia. Quando ele pergunta e ele profetiza, sabendo muito bem qual era o perfil e a vida dessa mulher, eu entendo aqui, pastor Joab, que Jesus ele sabe muito bem quem nós somos. Mas a visão clínica de Deus, irmão Paulo, vai além. Porque ele está conversando com a mulher que para muitos é maldição, é adúltera, ó. Porque ele está conversando que uma mulher que para o perfil daquela sociedade não chegaria a lugar nenhum. E ela em si tem vergonha de si mesma. E por que Jesus está investindo nela? Porque no olhar de Deus, o olhar de Deus não se limita a enxergar só o que nós somos. O olhar de Deus, ele está além, pastor Jabe, sabendo quem nós podemos ser. Oh, aleluia, oh, Deus tremenda. Quando essa mulher sai correndo dali, pastor Jabe vai na cidade, olha só, lá ela já vai desenvolver o ministério, porque ela já está pregando o Cristo ressurreto. E por que não um entre os 12 e ela? Porque eles foram na cidade, tiveram a oportunidade, não falaram lá. Quando ela toma um gole desta água, a primeira oportunidade que ela tem, pastor Joab, quando entra na cidade, ela já começa a pregar Jesus. Aleluia! Aí eu entendo por que Deus quebra a rota, sobe quilômetros a pé, escolhe o público de um só, oferece água viva para ela, porque Jesus sabia e via potencial nessa mulher que ela desconhecia. Jesus sabia, para muito é uma adúltera, mas para mim é uma pregadora do evangelho. Para muito ela é maldita, mas para mim tem um grande potencial em anunciar as boas novas. Para muito ela é escória, mas eu vejo um potencial em uma mulher que pode ser cheia do meu espírito e anunciar o reino. Para muitos uma mulher que não chegaria a lugar nenhum, mas Jesus dizia, eu vejo ela muito longe, distante. E nós vemos aqui, ó, uma das primeiras mulheres que Deus está dispensando o ministério da ministração da palavra. Oh, aleluia! Jesus não vê somente um caído na sarjeta, Jesus não vê somente um na esquina rodando a bolsa como prostituta, Jesus não vê somente aquele jovem sentado na biqueira, Jesus não vê somente aquele que tramita com as drogas chamado traficante. Jesus enxerga um potencial, viu mãe, viu pai, viu meu irmão, viu minha irmã, continue orando, talvez ao olhar canal a gente veja e parece que o coração não está fazendo efeito, e às vezes nós lamentamos diante de Deus dizendo, será que se meu filho não sai das drogas, será que meu marido não deixa bebida, será que a minha filha não sai da prostituição, será que a minha casa vai ser sempre conturbada? Ei, Deus vê com olhar clínico, com um potencial diferente. Esse filho pode ser um pregador, essa filha pode ser uma levita, uma missionária de Deus, esse homem pode ser um obreiro ou um obreiro de valor levantado pelo próprio Cristo. Eu profetizo água viva no teu lar, água viva no teu lar. Tem potencial aí que você mesmo não sabe, mas o Deus que quebra a rota, o Deus que vai a pé, o Deus que sobe monte, o Deus que prega para um, enxerga em você algo que até aqui você não consegue entender. Aleluia! Receba o poder de Deus. Você pode ser cheio, transbordado pelo Espírito que distribui dons e capacidade para você trabalhar na obra de Deus. Oh, aleluia! Oh, Deus tremendo! Oh, irmãos, Paulo, quando escreve aos Efésios, do capítulo 3, e nós vamos lendo todo o capítulo 3, ele fala que o amor de Deus excede todo entendimento. Oh, pastor Joab, olha só, pastor Joab, o amor de Deus que excede todo entendimento. Deus poderia pegar um anjo para dar esse sacrifício, Deus poderia pegar o arcanjo para dar esse sacrifício, mas ele pegou o filho dele. Oh, aleluia! E exatamente, irmãos,
esse sangue que pode alcançar o que está na sarjeta, na prostituição. É por isso que ele não faz acepção de pessoa. Há um potencial, onde eu e você olhamos e achamos que não tem jeito, Deus vem dizendo, oh, aleluia, oh, glória, pode ser uma bomba de unção, de poder e virtude nas minhas mãos. Quem é que olhava para o ventre de Ana e diria, ela é estéril? Quem viria Samuel lá, profeta, sacerdote e juiz? Quem é que olhava para o menininho, um cocheiro de ovelha por nome Davi, um dos maiores reis no pastor Joabe em Israel? Quem é que olhava para a noite Noemi, quando chega em Belém de Judá falida, que ela seria dono dos campos que ela trabalhou colhendo o resto de espiga? Quem é que olhava para Gideão e diria que ele seria levantado como juiz de Israel, porque o mesmo malhava trigo no lagar com medo de midianitas? Quem é que olharia para você hoje, que é um pregador da palavra de Deus, e outrora era um viciado, um alcoólatra, até a tua família dizia, esse não vai a lugar nenhum, não chega a lugar algum, mas para a honra e glória do Senhor, és tu aí como ministro, obreiro na casa do Senhor, o homem, valor valoroso, sacerdócio real, a bomba relógio na mão de Deus, aleluia, glória. Ele qualquer hora senta no posto de Jacó, para esse teu filho, para essa tua filha, para esse teu marido. Irmãos, eu quero aqui já desembocar para o final. Olha só, pastor João, eu encerro dizendo, aquela mulher ia à hora sexta, meio-dia no posto, porque ela queria se esconder das pessoas. Ela não queria que aquelas mulheres ficassem olhando para ela com um olhar repudiador. Mas agora, quando ela toma da água viva, pastor João, ela corre na cidade, e ela ficou ali, vamos colocar 45 minutos com Cristo. Então, meio-dia e 45 minutos da cidade, era o horário que fervia de gente. Olha a mulher que queria se esconder. Olha o jugo caindo por terra, pastor Joab. Olha as pedras saindo na mão dos acusadores, pastor Joab. Olha agora aquela que escolhe a maldição como a pregadora do evangelho anunciando a palavra. E agora, olha só, irmãos, os homens vão até o monte do poço de Jacó, porque vão dar crédito à palavra daquela mulher que está anunciando Cristo. Oh, Deus tremendo, oh, Deus de glória. As pedras caem por terra hoje. O jugo cai por terra hoje. Ainda que há um potencial que você não consiga enxergar. Mas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus, através da remissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramou o seu sangue para que nós fomos enxertados com a promessa e a promessa do Espírito. Há um potencial aí, assim diz o Senhor, que você desconhece. Mas Deus sabe, peça em oração, busque oração e discernimento diante do teu Deus, que Ele vai te conceder. E eu quero deixar essa palavra para você, meu irmão, minha irmã. Amém? Toma posse dessa palavra, ser abençoado, e eu quero deixar aqui, glorificar e agradecer essa rica oportunidade, pastor Joab, irmão Paulo, que está aqui manuseando a mesa. Amém? Que Deus e Cristo Jesus possa estar abençoando. Glória a Deus. Graças a Deus, chegamos mais um final da programação Viver é Cristo e Morrer é Lucro. Hoje com a participação do nosso amigo evangelista Luciano, nos trazendo uma poderosa mensagem. E semana que vem estamos aqui novamente em nome de Jesus. Até lá! Viver é Cristo, morrer é lucro.